Olá, meus amigos, estamos na Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 50, hein? Ó, vídeo 50, e eu estou aí com vocês comigo. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a reforma tributária, mas eu quero acalmar vocês de uma coisa. Tudo que está colocando aí é mais uma cortina de fumaça, porque o governo sabe que ele está vivendo uma crise, né, de autoridade, uma crise de liderança, uma crise de governabilidade, e as coisas estão pegando, e eles sabem disso, entendeu? São 4 CPIs, né, investigando esse governo, e as coisas estão indo para cima, e está no primeiro semestre ainda, ou seja, é um governo que nasceu já com data marcada para acabar, e eles estão fazendo tudo para poder continuar, né, sobrevivendo. E essa é uma forma de desviar o assunto, né? Joga uma cortina de fumaça. Nós temos que ocupar a mídia com outros assuntos, né? Vamos tirar o foco, vamos chamar a atenção para outra coisa, vamos ocupar os deputados com outra coisa para que eles não possam fazer sessões na CPI, na CPMI, entendeu? Então vamos criar o quê? Vamos criar uma reforma tributária, porque aí põe os prefeitos tudo desorientado, os governadores tudo desorientado, os deputados tudo desorientado, e aí pronto, a gente cria um oba-oba e abafa. É camadas sobre camadas, camadas sobre camadas para abafar. Então essa é uma estratégia antiga, tá? E reforma tributária? O que é reforma tributária? Reforma tributária, gente, é uma vírgula. Se você fizer uma vírgula no texto, você está fazendo uma reforma tributária. Essa reforma tributária está sendo feita aos pouquinhos há mais de 50 anos. A reforma tributária não é uma coisa assim, você pega um texto e vira tudo ao contrário, agora está tendo outra reforma. Não, isso não acontece assim. Vocês podem ficar tranquilos. Tudo isso é uma cortina de fumaça, tá certo? E vou mostrar para vocês aqui, só para não dizer que eu não falei das flores, né, um especialista na área tributária, né, e ele vai chamar a atenção para um detalhe que realmente é importante a gente observar, que está sendo colocado nesse texto da reforma, né, que é para ampliar o debate, né, e realmente coloca uma questão muito importante no que, no que consta na última cartada, né, de um sistema de governo que quer implantar aqui, né, um regime permanente de, né, uma democracia relativa, vamos dizer assim. Então vamos conhecer um pouquinho. É um vídeo de 8 segundos, 8 minutos, com recorte maravilhoso, de um especialista na área tributária, tá certo? Ele é no canal Brasil, e aí vou dar o crédito para eles, e aí eu fiz um recorte, e vocês vão entender um pouquinho o que ele está falando, a gente já volta. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no meu Facebook para vocês receberem nossas indicações quando a gente estiver lançando o vídeo, tá certo? Comentem e compartilhem o máximo que vocês puderem. Vocês estão ajudando nessa Comissão Cidadã de Inquérito. Nosso objetivo é investigar realmente, né, o que aconteceu no dia 30 de outubro para cá, o que é essas eleições no Brasil e o que é que está de democrático ou não na nossa, né, no nosso país, tá certo? E outra coisa, está aí o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor que você vai estar ajudando nesse projeto maravilhoso de buscar a verdade sobre os fatos do 30 de outubro até o 8 de janeiro, tá certo? Então vamos lá ao especialista aí na área de tributação. Olá, você está no canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo, que recebe o professor doutor Paulo de Barros Carvalho, uma das maiores autoridades da área tributarista do país, autor de mais de 60 livros. Parte do debate da discussão da reforma tributária de 5 décadas que aconteceu no Brasil se deu em função do que dizia, do que pensava e do que fazia o professor Paulo. Reforma é um termo vago, né? Se modificar algumas vírgulas, tirar uma ou outra coisa, foi feita uma reforma. E então, até hoje não se sabe as proporções dessa reforma. Isso a visão
desses políticos. Eles querem fazer uma reforma e acho, sinceramente, que vão fazer. Vão aprovar uma reforma. Reforma que vai se implantando, que vai se projetar para uma implantação demorada, de alguns anos, etc. Agora, eu vejo isso com muita perplexidade, porque o Brasil tem uma estrutura jurídica muito complexa. Vejo, são 5 ordens de legislações, né? A ordem municipal, estadual, a ordem da União, a ordem nacional dos códigos, etc., e a ordem total, que abrange todas essas. Todas essas ordens se entrosando, se interpenetrando, conversando umas com as outras. Assim é a estrutura do Brasil. Com base nessa complexidade imensa do sistema tributário nacional, nós fomos construindo uma experiência enorme, que hoje é respeitada em vários países importantes, de direito tributário importantes. A Constituição dá todos os elementos que nós queiramos para fazer a reforma pretendida. Como? Primeiro, a União racionaliza, simplifica, como ele preferiu, simplifica os tributos e sua competência. Não se mexe em competência de Estado, não se mexe em competência de municípios. E feito isso, né, a União racionalizando os seus, os Estados, quem sabe, racionalizem os seus, e os municípios, 5.000 e quase 700... 5.570 municípios racionalizem os seus. Eu acho que essas autonomias são fundamentais para que a federação se sustente como federação, porque o Brasil se autodeclara federativo, mas funciona como um país unitário. Tudo passa pela União. Todos os anos, digamos assim, aquela carreata dos prefeitos, todos com o chapéu à mão, para pedir favores à União. Mas como é que o senhor acha que esse processo vai ser prejudicado ou ser piorado do ponto de vista tributário? De uma forma muito simples. O que assegura a autonomia dos estados e dos municípios são as competências tributárias. É com isso que eles arrecadam dinheiro. Essa autonomia, ela tem que ser preservada, senão a federação se desfaz, se dissolve. A federação é um modo mais eficaz para atingirmos o valor democracia em países de grande extensão, como é o Brasil, que as regiões são nitidamente diferentes, etc. Vem uma reforma tributária que propõe imposto único, ou únicos, 2 ou 3, né? Não tem sentido. Então o Brasil que assuma, diga, olha, agora nós não seremos mais uma federação, nós teremos um Estado único, que se mexa no consumo. Mas que se mexa com muito cuidado, com muita delicadeza e pontualmente no consumo e pronto. E veja o que acontece. A única reforma que eu faria é deixar que o sistema, pela sua dinamicidade, vá resolvendo todos esses problemas. Naturalmente, acionadas as expectativas, né? Os instrumentos de expectativa que ela nos oferece. Então, eu começaria nesse ponto, fazer uma reforma, vamos chamar de reforma, porque é um nome que está consagrado aí. A reforma seria sequencial e bem de mansinho, não é? Porque nós sabemos que vai haver uma confusão. Eu vejo tudo de cabeça para baixo. Ou faz só desse pouquinho, avalia lá na frente, depois segue em frente? Sim, essa seria a sequencial. A sequencial. O Brasil estaria em reforma, pronto. Só que é fazendo aos pouquinhos e vendo o que dá. Vendo o que dá. Qual a resistência que o senhor acha que existe hoje para fazer isso, fazer uma reforma sequencial? É que todo mundo quer ser o pai de uma reforma, entre aspas, entendeu? Olha, os princípios, as bandeiras da reforma seriam essa: a simplificação,
a eficiência. Eficiência, o que é eficiente? E o que não é? Quem é que vai avaliar isso aí? A arrecadação, que não é valor nenhum, é o resultado. A uniformização, que é um absurdo quando nós estamos lutando no mundo todo pela igualdade dos diversos, né? E a neutralidade, o que é também. Então, essas são as bandeiras da reforma. A saída é compor uma comissão. Não há juristas nesta. Não há. E essa comissão vai apreciar esses aspectos. Porque no momento em que se disser a Federação Brasileira está rendida, ela não é mais, os assuntos importantes são todos resolvidos pela União. Aí vem o repasse. O repasse tem uma história muito, muito triste e feia no Brasil. Que é a divisão do bolo. Exatamente. Na hora de fazer o repasse, que é um direito constitucional, ou vai ser, já existe um repasse. Aí vem as negociações políticas. Bom, isso é um direito que o senhor prefeito tem, o presidente da República falando com o prefeito, né? Que o senhor tem, então isso vai ser cumprido. Agora, eu gostaria que fizesse isso, fizesse aquilo outro, principalmente quando os partidos são diferentes. O repasse atrasa com o repasse fica condicionado a isso, aquilo. Como disse o governador Caiado, ele não quer viver de mesada, né? Agora, mesada de quem? Da União. Mas a União é a união dos estados, os estados que têm autonomia. Só a Constituição pode determinar o que façam os estados ou que se modifiquem. Olha, o Estado é muitíssimo mais forte em termos políticos, em termos jurídicos e em termos o que? Econômicos. Econômicos nem se fala. Então, resumindo, um governo que não consegue aprovar muita coisa não vai conseguir colocar uma reforma desse tamanho, né? Querer não é poder, tá certo? E outra coisa, como se faz isso de forma gradual, a gente tem tempo para botar, né, os pingos nos i e acertar esses ponteiros aí, ver o que vai, o que não vai. Enfim, essa necessidade de passar essa reforma, de dizer que está fazendo uma reforma, né, e colocar aí, como ele disse, né, as negociações, né? O dinheiro vai para a União, é do Estado, é do município, é direito dele, mas aí na hora de repassar o dinheiro, né? Aí amarra, olha, eu vou passar se você apoiar o meu candidato, quer dizer, vai concentrando muito poder na mão do executivo, aí realmente fica um Estado autoritário. Então isso não vai acontecer, nós não vamos deixar acontecer, tá certo? Esse aí eles podem até aprovar, mas não vai continuar. Isso aí só se tiver que arrancar o escalpo dos brasileiros todos, né? Fazer uma caça às bruxas aí em mais de 90% dos brasileiros. Por quê? Porque tem que permanecer a República, né? O Estado federativo. As federações, os estados têm que existir, né? E pode ser que eles queiram realmente achar que vão fazer isso, né? É o último bastião do Lula, né? Ele já está indo para os 80, então dificilmente a esquerda vai ter um outro líder igual ao Lula, e o Lula já está caducando, né? A gente percebe que ele já está trocando as bolas na cabeça. E olha, eu vou dizer para você que essa ambição de um governo centralizador, autoritário, não vem só da parte tributária, não. Isso aí está tentando... Nossa, o frio aqui está feio, viu? Esse leque está tentando abranger até na parte de segurança. Repare bem nessa fala do Dino com o Rui Costa, né, que é da Casa Civil. Olha o que eles estão arrumando. Policiais federais são investigados porque emitiram... Tá, antes de mostrar a questão do Rui e do Dino, quero chamar a atenção para vocês que eu vou fazer um preâmbulo, tá certo?
antes de fazer o preâmbulo, não se esqueça de curtir, de se inscrever. O Facebook fala para a gente pedir isso, né? Não se esqueça de se inscrever e de comentar, compartilhar, né? Compartilhar também é importante. E quem puder ajudar com qualquer valor, está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Então, vamos lá ao que interessa, tá certo? A coisa vai envolver um pouco a Polícia Federal, tá certo? A Polícia Federal hoje é um objeto de preocupação, né? E o que acontece? Isso tudo tem a ver com o mesário. Tudo, gente. Nós vamos chegar na biometria, tudo começa e acaba na biometria. Mas vamos lá. Vamos na questão da questão, né, política. No começo do governo da Dilma, a Dilma assumiu o segundo mandato e aí já tinha uma crise profunda de aceitação, né, da eleição. O Aécio realmente... Hoje está feio. O Aécio realmente foi vítima, né, daquilo que o Dino disse que foi vítima quando ele concorreu ao governo do Maranhão no passado. Tá certo? Mesma coisa. Então, o PSDB, né, estava insatisfeito. Então, a Polícia Federal passou a ter um cunho partidário, porque a Polícia Federal tinha ainda muita coisa do PSDB ali. Então, tem uma identidade do PSDB. E ela vem com o Aécio, depois vem com o Alckmin, entendeu? Ou seja, o Alckmin arrastou essa Polícia Federal dessa época da Dilma, né, passando pela Lava Jato, tudo, até chegar agora no governo Lula-Alckmin. Por quê? Porque antes você tinha a Polícia Federal, né, agindo politicamente contra o governo do Lula. Você vai ver isso aqui, na palavra do Gilmar Mendes. Aí depois você vê, né, que aconteceu aquele episódio do Bolsonaro, da direita chegar ao poder. Então, quer dizer, as duas esquerdas, a do PSDB e a do PT, resolveram se unir para recuperar o poder, tá certo? E aí você vai ver, né, a Polícia Federal batendo de frente com o PSDB, quer dizer, com o PT, na época da Dilma, e a Polícia Federal agindo, essa parte da Polícia Federal, né, política, essa polícia política, vamos dizer assim, agindo agora e fazendo uma fusão com o PT, também na parte do governo agora. Por quê? Porque o Alckmin está trazendo ela para cá. O PSDB da época, que era o Alckmin, né, que tinha esse controle na Polícia Federal, junto com o Alexandre de Moraes. Então, antes era separado, um batendo no outro. Como os dois tiveram que se unir para ganhar, agora eles estão unindo também. A Polícia Federal está envolvida nisso, tá vendo? É bom observar esse fato, que isso é muito grave. Preste atenção. Policiais federais são investigados porque emitiram opinião a favor do candidato derrotado nas eleições, Aécio Neves. Quer dizer, aí é uma coisa meio... instala-se inquérito para isso ou para aquilo. Não combina muito com o chamado sistema democrático, né? A Polícia Federal vive uma grande crise, né? Talvez uma de suas maiores crises, inclusive com uma desinteligência entre os agentes da polícia, os agentes federais e os próprios delegados, né? E esse tema não está bem equacionado e, obviamente, coloca uma instabilidade, ou sob um quadro de instabilidade, uma instituição desse perfil. Então, vocês repararam, no começo, né, na época a Joyce era repórter da Veja, né? Vamos reparar só o comecinho para vocês entenderem onde que ela entrou com a pergunta. Policiais federais são investigados porque emitiram opinião a favor do candidato derrotado nas eleições, Aécio Neves. Quer dizer, aí é uma coisa meio... instala-se inquérito para isso ou para aquilo. Não combina muito com o chamado sistema democrático, né? Pois é, quem que era o ministro da Justiça da Dilma? Era o Cardoso, né? Cardoso, sei lá o quê. Hoje ele é comentarista na CNN, mas era um advogado, ele é que era o ministro da Justiça na época. Então ele investigava
os delegados da Polícia Federal que começaram a ter posições políticas porque o Aécio ganhou a eleição e o PT que levou o negócio, então tem aquele rolo, aquela briga entre eles, entendeu? Agora vamos ver depois, né? Agora o Flávio Dino junto com o Rui Costa, né, que é da Casa Civil, o Flávio Dino da Justiça, o Rui Costa da Casa Civil, não tem a presença do chefe do GSI, né, o general, esqueci o nome dele, esse novo general agora. Tá, mas enfim, vamos ver o que os dois falam sobre a participação da Polícia Federal. Agora já com os dois juntos, PT e PSDB, né, como diz, PT e Alckmin ali. O presidente arbitrou por um modelo híbrido, onde todos vão trabalhar juntos, tanto a equipe do GSI como da Polícia Federal, para garantir a segurança do presidente, do vice-presidente e dos seus respectivos familiares. Quem vai fazer o comando dessa estrutura híbrida? Olha, a coordenação institucional da segurança é do GSI e de forma cooperada, participativa e integrada como um time, repito, com a participação da Polícia Federal e, eventualmente, a desejo do presidente ou do vice-presidente, como hoje é feito, eventualmente convidado pessoas, inclusive de polícia militar, que alguns já fazem parte, eventualmente polícia civil. Escolher as equipes, haverá militares, haverá policiais federais, haverá, eventualmente, policiais dos estados. E nós pactuamos também que nós temos uma estrutura na Polícia Federal, interna à Polícia Federal, que já existe, que já funciona e que estará eventualmente também à disposição. Todos nós estamos sob o comando do presidente da República, que decidiu assim, e a PF vai participar duplamente, institucionalmente, pelo setor que eu mencionei, que existe hoje, a coordenação que lá existe. E vai participar com a seção de policiais federais para o GSI, a critério de quem? A critério do presidente da República e do vice-presidente Alckmin. Se eles quiserem 10 PFs, eles terão 10. Se eles quiserem 100, terão 100. Então, a Polícia Federal participará duplamente e nós consideramos que isto é compatível com o interesse público. Perceberam? Então, o Flávio Dino, o sonho dele é ter uma Guarda Nacional, né? E ele caminha para isso. Quando ele fala juntar Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, né, GSI, ou seja, ele quer fazer uma força militar toda unida dentro do escopo federal, entendeu? Ele quer esse Estado autoritário, ele quer que a federação, que os estados, né, estados, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, Salvador, percam a sua autonomia, tanto política como financeira, né, e entregue isso para a União. É a forma que eles estão vendo de criar um Estado totalitário, né? E a dificuldade deles pensar nisso, porque hoje a gente tem um presidente da República, se for tirar o cara da cadeia para botar na presidência, sabendo como é que é, né? Só ele que sabia como é que entrava na presidência, então vocês tinham que tirar ele da cadeia para fazer isso. Bem, mas olha só, vamos colocar aqui a fala do presidente, né? De um presidente. Eu não vou falar que foi nosso presidente, não. Vou falar, eu tenho até vergonha de falar que foi o nosso presidente, tá certo? Mas olha o que esse presidente falou. Um presidente, um chefe de Estado, certo? Veja o que ele falou. Ele falou que família, costumes e pátria é tudo aquilo que ele combate, né, há muito tempo. Quer dizer, eternamente ele combate a família, os costumes e a pátria. Gente, um chefe de Estado que fala que ataca a família. O que é família? É um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Ele é contra isso? Né? Ele é contra os costumes de uma nação? O que é costume? É a maneira de pensar ou de se comportar própria de uma pessoa ou sociedade, costumes brasileiros, prática comum aos membros de um grupo social, hábito, modo de agir habitual, rotina, ou seja, é a cultura de um povo.
Então, o chefe de Estado combate a cultura de uma nação que é dele. E o pior, pátria. Pátria, país em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão, terra, torrão natal. Então você combate a pátria, você é o chefe de Estado. Quando você assume a presidência de um país, o seu juramento é defender a pátria. Qualquer militar, quando vai formar, vai ser graduado, qual que é o juramento dele? Defender a pátria. Quando alguém vai formar na faculdade, no ensino médio, no curso, no primário, no jardim de infância, o que eles falam? Defendam a sua pátria. Honre a sua pátria, a terra que você nasceu, que pertence, a que você pertence, aonde você é o cidadão, o torrão natal da sua existência, a terra que te alimenta. Então, se você tem um chefe de Estado que ataca a própria pátria, ele está traindo o seu compromisso com a nação. Ora, um chefe de Estado que faz isso, ou é caduco, tá certo? Ou não quer que o país que ele viveu seja dele, seja um país que ele quer entregar o país para outra nação. Olha, se você está atacando a pátria, se você reúne com chefe de Estado de outro país para atacar a pátria do seu país, dizer que isso aí é uma luta histórica de atacar a pátria do país do qual você é um chefe de Estado. Gente, e esse cara ainda continua presidente? Você está entendendo? Isso aqui é grave. E ainda continua presidente. Tá, por hoje é só. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Está aí o jpnoticias@gmail.com. Aí a nossa chave Pix. Contribua, gente, com qualquer valor, que nós vamos avançar, tá certo? Não se assuste com essa reforma tributária, isso não vai ser do jeito que eles querem. O Brasil é maior, o Brasil é grande, o Brasil continuará sendo soberano e esse povo não vai baixar a cabeça, tá certo? Não vai aceitar alguém que vai lá fora ou traz aqui um monte de chefe de Estado e fala para eles que historicamente ele ataca a pátria, a família e os costumes dessa nação que o elegeu. Que ele acha que o elegeu. Tá, deixa para lá. Tá certo? Então, isso aí já virou uma questão pessoal do brasileiro, né? Olha, como é que nós podemos ter um chefe de Estado que diz que combate historicamente a pátria, a nossa pátria? Fala sério. Fala sério, gente. Hein? Sei não, mané. Então tá bom, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Fiquem tranquilos, essa reforma tributária não vai avançar. Isso é uma cortina de fumaça para tampar esses escândalos que estão aí. Cara, imagina só, está sendo descoberto que quem fez aquela armação no 8 de janeiro é o próprio governo. Não pode. Nossa, os caras invadiram tudo lá para depredar, para botar a culpa em outro grupo político. Nossa, isso é muito grave. Pô, quem quer que descobre isso? Hein? O que puder fazer para esconder isso, tem que fazer. O que puder fazer para jogar isso para debaixo do pano, tem que fazer. Porque isso, além de ser criminoso, aberração, né, gravíssimo, é jocoso, é feio, sabe? É deprimente. É ação de gente que, passou o Réveillon, sabe como é que é? Então tá bom. Fiquem com Deus. Não esqueça, gente, qualquer valor você pode mandar no Pix aí, jpnoticias@gmail.com. Nós estamos avançando com isso. Ainda tem muita coisa para vir. Esse final de semana ainda, tá bom? Fiquem com Deus.